E aí galera, beleza? Paulo Reis aqui na área trazendo para vocês mais um tutorial aqui no Acampamento Dev. E dessa vez a gente vai falar um pouco sobre Laravel. A gente tem um recurso bem interessante no Laravel, que são os Accessors e as Mutators. O que eles fazem? Na verdade, cada um deles funciona, assim, o Accessor ele funciona fornecendo para a gente uma forma da gente poder manipular o dado no momento que a gente está obtendo esse dado do banco de dados. E o Mutators, no caso as Mutators, permite que a gente possa criar métodos que, quando a gente envia o dado para o banco de dados, a gente possa formatar ela antes de chegar no banco de dados. Talvez explicando assim, não fique tão claro do real benefício disso. Então vou mostrar para vocês um exemplo aqui, vocês vão ver como esse recurso é bem interessante e alguns desenvolvedores infelizmente desconhecem que o Laravel já traz isso por padrão. Então beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente vai mexer com o banco de dados, a gente deveria criar uma migration. Como o Laravel já traz algumas migrations pra gente, eu vou reaproveitar essa de usuário que a gente já tem aqui. Então eu vou vir aqui, vou criar um novo campo, né, do tipo string, que vai simbolizar o CPF do usuário. Eu não vou colocar aqui que ele é do tipo unique, nem nada desse tipo. É simplesmente só para a gente manipular e a gente ver como é que isso funciona lá com os nossos recursos do Accessors e das Migrations. Ou, desculpe, das Mutators. Beleza. Uma vez que a gente fez essa alteração na tabela, a gente vai vir aqui e vai migrar isso para o banco de dados, né? Executar a migração. Então, PHP Artisan Migrate. Beleza, já foi tudo para o banco de dados. Então, aqui eu também não vou criar um controlador, não vou fazer nada disso, eu vou fazer bem simples. Eu vou fazer tudo aqui no arquivo de rotas, porque a ideia é que a gente possa ver apenas o funcionamento realmente desse recurso. Então, eu vou criar aqui um usuário, então new user. Esse usuário vai ter um name que vai ser Paulo Reis. Vai ter um e-mail que vai ser acampamentodev@gmail.com. Vai ter um password que vai ser um hash make 12345 e por fim ele vai ter também um CPF que vai ser um valor hipotético aqui. Como o CPF tem pontuação, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, beleza. E por fim a gente vai salvar ele, né? Vamos aqui, user save. Beleza. Uma vez que a gente tenha salvo esse usuário no banco, a gente precisa agora obter esses usuários para exibir em tela. Então, users, eu vou pegar todos os usuários, né? Nesse caso só vai ter um quando eu executar, mas futuramente a gente vai criar mais alguns. Então, user all, para a gente pegar todos os usuários. Para que ele não fique acusando aqui erro, até porque daria um erro se eu executar desse jeito, e também não precisa ficar colocando desse jeito, eu vou vir aqui e vou pedir para que a IDE importe para mim aqui em cima. E aqui, obviamente, aqui embaixo eu não preciso mais fazer isso. Então, beleza. E uma vez que eu já tenho esses usuários carregados nessa variável users, a gente vai dar um for each em users e a gente vai imprimir um determinado valor na tela. Nesse caso, esse valor vai ser o seguinte: user CPF, e vamos na sequência fazer uma quebra de linha. Então, se a gente vir aqui agora e executar, ele trouxe para a gente aqui o CPF como era de se esperar. Porém, vamos agora fazer uma segunda inserção. Vamos dizer que não vai ser mais o Paulo Reis, vai ser o, sei lá, José Francisco. O e-mail do José Francisco é josefrancisco@gmail, tal. A senha dele eu vou deixar essa mesma. E aqui só para diferenciar eu vou colocar tudo 8 aqui na frente. Então vou executar mais uma vez. Só que o José Francisco, lá no nosso formulário, ele informou de qualquer jeito. Ele informou sem só os números. Se a gente vir aqui agora, a gente tem a informação de José Francisco e a do Paulo. E por fim, a gente tem vamos botar aqui, Maria José. E no caso da Maria José,
Vou botar aqui tudo 9 na frente para diferenciar. Ela colocou um tracinho aqui. Então a gente tem aqui 3 formatos diferentes de CPF. A gente pode utilizar aqui um accessor para que a gente possa formatar isso antes de vir para o usuário. Eu vou comentar aqui isso aqui. A gente vai fazer o seguinte, ó. Como é que a gente pode fazer isso? No nosso model, a gente pode vir em qualquer parte dele e criar um método chamado get, o nome do campo que a gente quer formatar, que seria no caso CPF, seguido de attribute. Ou seja, você tem que ter esse prefixo e esse sufixo aqui. E o que ele vai fazer? A gente pode acessar informações do nosso banco de dados simplesmente fazendo isso aqui, ó. Vou dizer que o CPF é igual, ou seja, recebe, né? A gente tem, por padrão no Eloquent, esse vetor aqui, attributes. E cada posição dele é, na verdade, uma coluna da nossa tabela. Então, eu posso passar aqui o CPF. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dizer que o CPF vai receber um str replace. Vou procurar por ponto, substituir por nada, deixar uma string em branco, né, vazia, na variável CPF. E vou fazer a mesma coisa para os traços. Dá para fazer isso aqui de outra forma? Dá, principalmente com expressões regulares. Se vocês tiverem dúvidas em relação a como fazer isso com expressões regulares, eu tenho até um vídeo que foi feito, acho que foi o vídeo anterior, na verdade só tem 2, o vídeo anterior, que explica sobre como trabalhar com expressões regulares, que aí a gente consegue fazer uma formatação até mais interessante. Mas por hora, para esse exemplo aqui, essa daqui já resolve nosso problema. E por fim a gente vai retornar o nosso CPF. Então o que a gente já fez aqui? A gente acessou no banco de dados o nosso CPF e salvou nessa variável CPF. Depois a gente utilizou essa função strReplace para toda ocorrência que ele encontrar de ponto, ele simplesmente remover. Como não tem se eu tivesse colocado aqui 7, toda vez que ele encontrasse um ponto, ele substituiria por 7. Como eu não coloquei nada, ele está substituindo por nada, ou seja, ele está removendo. E a mesma coisa ele fez aqui com traço. Se eu quisesse colocar com vírgula, com outras coisas, eu poderia também colocar. Mas se tivessem, assim, ou se houvessem muitas ocorrências de caracteres especiais, é mais interessante você fazer com expressões regulares. Então, beleza. Se eu vier aqui agora no navegador e recarregar, perceba que ele já tirou tudo. E eu não precisei fazer nenhuma alteração no meu código. Simplesmente o método, ou melhor, a propriedade CPF foi modificada no momento da obtenção desses dados. Só que se a gente vier no banco de dados, esse dado ainda está conforme você enviou. Como é que a gente sabe disso? A gente pode fazer aqui simplesmente o seguinte, ó. Eu vou dizer o seguinte, que toda vez que eu procurar por CPF formatted, ele vai vir e executar isso aqui. Então agora não modificou o padrão e eu posso vir aqui e fazer o seguinte. CPF formatado, é uma string normal, né? Formatado, 2 pontos, e aí eu passo aqui agora, user CPF formatado. Então quando eu executar aqui, opa, vamos ver aqui CPF formatado, desculpa, eu botei em inglês, CPF formatted. Então beleza, perceba que aqui é o nosso CPF que está no banco de dados e aqui é a versão dele limpa. Então eu posso fazer isso para qualquer campo. E aqui foi interessante fazer isso dessa forma porque perceba que a gente não tem, por padrão, um campo CPF. Só que o Laravel começa a entender que tem, simplesmente porque a gente criou esse accessor aqui. E o mesmo poderia acontecer na hora da gravação. Por exemplo, eu vou vir aqui no banco de dados e vou dar um PHP, melhor, no terminal, né? PHP Artisan Migrate Refresh. Isso aqui vai refazer toda a migração, né? Vai destruir todas as tabelas e construir novamente. Ou seja, meu banco de dados nesse momento está vazio. Vou descomentar isso aqui e vou reexecutar a minha página. Então nesse momento, normalmente, como a gente tinha feito da última vez, aconteceu dessa vez também. Só que dessa vez eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, novamente no meu model de usuários,
E vou criar um outro método que vai ser a mesma coisa do anterior, né, do get, mas vai ser com o set. Então isso aqui vai ser set CPF. Nesse caso, eu não vou passar o formato, eu vou deixar simplesmente CPF mesmo. E aqui eu vou passar como valor o CPF que eu vou estar gravando no banco de dados. Então a gente vai fazer alguma coisa muito parecida com isso aqui. Então, essa variável CPF vai receber essa daqui formatada, né? Porque o str replace vai fazer essa formatação pra gente. E ao invés de eu retornar agora, eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó. Vá lá no nosso array de atributos, pegue a chave CPF e atualize para esse novo CPF que está formatado aqui. Então, se eu vim aqui mais uma vez agora, der um refresh novamente e executar a página novamente, vocês vão perceber que tanto o de cá quanto o de cá estão sem a formatação, ou seja, ele já está sendo gravado no banco de dados com essa nova formatação, ou seja, sem os pontos e sem os traços. E o de cá, obviamente, como já estava sendo executado na string limpa, ele não encontrou nem os pontos nem os traços e não fez nada. Então, é um vídeo curto, na verdade a ideia realmente é só passar essa informação para vocês. Eu acho que isso é bem bacana para a gente que está desenvolvendo. Eu espero que essa dica tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com os amigos. E principalmente seguir o Acampamento Dev lá no Instagram. Valeu, galera, e até a próxima.